Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso workshop. Hoje sobre o temperamento sanguíneo. Deixa eu fixar aqui. Nós estamos fazendo essa série de workshops. E hoje a gente vai trabalhar o temperamento sanguíneo. Enfim, chegou, né, gente? O temperamento sanguíneo. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer um workshop sobre o temperamento sanguíneo, que é um dos 4 temperamentos humanos. Não estou conseguindo, vai sem mesmo fixar. Sejam bem-vindos, meu povo! Alegria falar com vocês hoje sobre esse temperamento que é cheio de alegria, né? Boa noite, Gra, boa noite, Nós, boa noite, Alain, Fabinho, boa noite, Soninha, Lene, boa noite a quem chegou e eu não consegui, Rafaela, Duda, boa noite todo mundo. Muito bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso workshop de hoje. O som tá ok? Vocês conseguem me ouvir? O som tá bom? Dá um feedback, por gentileza, tá? Se o som tá bom, se vocês conseguem me ouvir bem, por favor, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos! Gente, nós estamos fazendo uma série de workshops sobre cada temperamento, né? Cada temperamento. Já falamos do melancólico, do fleumático, do colérico. E obrigada, Sônia. Obrigada, viu? E hoje nós vamos falar então do temperamento sanguíneo, tá bom? Eu sou Michele Ribeiro de Mello, é um prazer estar aqui com vocês, trabalhar com vocês esse tema de autoconhecimento. A gente sabe, né? Vocês sabem que autoconhecimento é a chave do sucesso, é a chave da felicidade, a gente precisa de autoconhecimento, mas muitas vezes é tão difícil esse processo de se conhecer, né? É tão complexo. Então, eu trago para vocês o temperamento, a ciência dos temperamentos, para nos auxiliar neste processo de nos conhecer, de ajudar a guiar as nossas potencialidades, a vencer aqueles pontos difíceis de bloqueio, de dificuldade. Estamos começando agora, Bruna. Aqueles pontos de dificuldade que nos atravancam e nos atrapalham, né? Eu sou Michele, eu sou analista e consultora em temperamentos e autoconhecimento, palestrante, escritora. Eu estou nesse processo de autoconhecimento desde 2010 e quando eu conheci os temperamentos, a ciência dos temperamentos, me alavancou muito o meu conhecimento sobre mim mesma, né? Sou também formada pela PDA, Positive Discipline Association, então estamos aí hoje com muita alegria para trazer para vocês sobre o temperamento sanguíneo, tá? Então nós precisamos relembrar, nós temos entre nós, seres humanos, Deus nos dotou de 4 temperamentos. Esses 4 temperamentos são melancólico e fleumático, os temperamentos frios, e os quentes, os quentes, o sanguíneo e o colérico. Nós precisamos relembrar, então, o temperamento fleumático é aquele composto por ser, ele tem uma estrutura de ser frio, de ser mais introspectivo, mais concentrado, de pensar para falar, para reagir, para fazer. Assim como o melancólico, que também é um temperamento frio, que pensa, reflete, analisa antes de falar, de dar seu feedback, mas tem a diferença que o melancólico guarda no coração as impressões, as coisas que acontecem de uma forma intensa, enquanto que o melancólico não, né? O fleumático não. E aí nós falamos semana passada, quem perdeu o workshop do temperamento colérico está aí, tá gravado, tá? O temperamento colérico, ele também é quente, ou seja, expande, né? Seco, ele expande, ele é seco, então ele é marcado. Ele guarda no coração as coisas que acontecem, as impressões, os acontecimentos de forma muito intensa. E o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, gente, é aquele tipo de temperamento que quando chega num local de trabalho, num ambiente, na escola, ele não
costuma passar muito despercebido, né? Porque ele é brincalhão, ele é articulado, ele se comunica bem, ele é sociável. Ele gosta de estar no meio da galera, ele gosta de gente, ele gosta de estar trocando, ele gosta de estar conversando com a galera, né? Então, por isso ele não passa assim despercebido, não se nota um sanguíneo. É muito raro você não notar um sanguíneo quando ele aparece, né? Ele é então sociável, comunicativo, ele tem uma dose de energia muito boa, uma alta dose de energia, uma impulsividade, uma impetuosidade, reatividade muito marcantes, né? E é um tanto distraído, aéreo, mas muita atenção, gente. Olha, presta muita atenção. É errado a gente buscar descobrir o nosso temperamento pelas características. Porque não é a característica que define qual é o seu temperamento, é a estrutura. Por isso que tem tanta gente ensinando errado na internet, gente, que existem 2 temperamentos, que você pode ter 2 temperamentos, 3 temperamentos, que você pode ter um temperamento composto. Muita atenção, porque não é bem assim. Você não vai analisar o teu temperamento pela tua característica. Por quê? Porque nós temos características de todos. Porque as características mudam de acordo com a tua fase da vida, de acordo com a tua crença, com a tua religiosidade, com o momento de maturidade que você está vivendo, com o teu processo de desenvolvimento pessoal, né? A gente muda, as características mudam, mas a tua estrutura não, tá? Então não vamos confundir. Temperamento é um só. Então vamos entender, analisar a estrutura do temperamento sanguíneo. Para quem está em dúvida se é sanguíneo melancólico, sanguíneo fleumático, sanguíneo colérico, possa tirar essas dúvidas de uma vez por todas, tá? Nesse workshop você vai conseguir tirar as dúvidas de uma vez por todas e definir qual é o teu temperamento, minha gente. E no final a gente vai fazer as perguntas, tá? Então, se você quiser fazer perguntas, no final nós vamos fazer, tá? Então, seguinte, o sanguíneo, ele é um temperamento quente. O que significa o temperamento quente? Essa é a estrutura do temperamento sanguíneo. O temperamento quente quer dizer que ele expande, ele é expansivo, ele tem uma reação muito rápida, uma velocidade de reação muito rápida. Por isso que tende a ser reativo, tá? O que significa isso? Se ele recebe uma provocação, se ele recebe um chamamento, ele se coloca logo para responder, para falar, para reagir. Não é aquele que para, pensa, elabora e depois de muito tempo ele devolve, ou então ele não devolve porque ele não acha muito bom colocar a sua posição. Não, ele é aquele que expande. Então, o sanguíneo em especial, ele é representado pelo ar, tá? Então, a combinação da estrutura do sanguíneo, que é quente e úmido, é o ar. Então, ele expande falando. Ele precisa falar para entender as coisas, ele fala para compreender o que está acontecendo, para trocar com você, para que você dê um feedback e ele possa, então, ir falando, elaborando o que se passa. Por isso que o sanguíneo fala tanto, minha gente, né? Então, ele tem a estrutura de ser um temperamento quente. E o seu aporte? Gente, aporte não é difícil. Parece um bicho de 7 cabeças. Eu escuto tanto, esse negócio de aporte é muito difícil. Não é. Ou o aporte é úmido ou ele é seco. Não tem mais, né? Como que é o aporte do sanguíneo? É úmido. Igual do fleumático? É úmido. O aporte do sanguíneo é úmido, quer dizer que ele recebe uma impressão, ele recebe uma ofensa, ele recebe um elogio, ele recebe um agrado, ele recebe um estímulo. Aquilo vem para o coração, agrada ou desagrada, mas não permanece nele por muito tempo. Não fica nele por muito tempo. Dilui, dissolve e acaba passando. Tá? Então,
O temperamento sanguíneo é aquele temperamento que tem a sua estrutura quente e úmido. É o temperamento quente de aporte úmido, ou seja, ele expande, ele conversa, ele se comunica, ele fala, ele reage rápido, muito rápido, tem uma velocidade rápida de reação. Quando vem algo que o magoa ou que o agrada, ele sente e sente de forma muito intensa. O sanguíneo tem essa característica de sentir intensamente as coisas. As emoções nele vão do 0 ao 100, assim, frações de segundos, né? Então ele sente de forma muito intensa, tá? Mas aquilo vai diluindo, vai passando, vai dissolvendo no seu coração. Não fica marcado como fica no temperamento colérico e no temperamento melancólico. Deu para entender sobre a estrutura do temperamento? Quando você tem dúvida, eu tenho dúvida se o meu temperamento é sanguíneo colérico. Vamos lá. Quais são os pontos de ligação, os pontos em comum entre um sanguíneo e um colérico? O sanguíneo e o colérico, eles são ambos temperamentos quentes, ou seja, rápida reação, velocidade rápida, eles expandem, né? Mas o aporte não é o mesmo. Então não dá para eu ser ao mesmo tempo sanguínea e colérica. Eu ser metade. Por quê? O sanguíneo tem esse aporte úmido, em que ele sente as coisas, mas com o passar do tempo, aquelas impressões, aquelas mágoas, aquilo vai caindo no esquecimento, no deixa pra lá, não fica tão sério, tão grave, como no colérico, que tem um aporte seco. Aquilo marca muito fortemente um colérico. Então ele volta a sentir, ele pega ranço, ele vai sentindo aquilo por muito tempo. Se a pessoa chegar depois de um certo tempo, ele vai continuar sentindo aquilo. Essa é a grande diferença, tá? Então, se atente aí para você saber se o seu temperamento tá mais para sanguíneo, se tá mais para melancólico. Tem post aí sobre isso também para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, entendido como você funciona, entendido essa sua estrutura, ficou claro, pessoal, a estrutura que é quente, o sanguíneo é quente e é úmido? Então, ele é representado pelo ar porque o ar representa essa estrutura de ser quente e ser úmido ao mesmo tempo. É quente e úmido, né? Então, gente, ele expande. E essa expansão no sanguíneo, ela é muito visível. Traz para o sanguíneo uma característica de uma certa distração, dispersar facilmente. Aquela criança que está na sala de aula, mas passa uma abelha, ela perde totalmente o foco no que a professora está falando e começa a acompanhar o voo da abelha até lá fora. E aí, de repente, passou a borboleta, ela já esqueceu da abelha, já está no foco da borboleta, que tem cores lindas, e de repente ela olhou para cima, tem um ventilador fazendo barulho, trepidando, ela já para e começa a pensar sobre esse barulho, sobre essa trepidação que está acontecendo no ventilador, e aí vai. Então ela foca em várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. Porque ela dispersa. Então, quando tem um sanguíneos, quando vocês estiverem concentrados, focados, fazendo uma tarefa, um trabalho, avisa os companheiros, por favor, não me chama, não interrompe por nada nesse mundo, porque senão eu tenho muita dificuldade de retomar. Porque você vai estar, se você está com o WhatsApp ligado, com todas as notificações ligadas das redes sociais, você vai ter muita dificuldade de se concentrar, né? E a gente vai falar sobre isso aí um pouco mais. Então, para você focar, você precisa lembrar, você dispersa facilmente, naturalmente. E se esse ventilador cai, aí já fica pensando na saída, e aí vai, né? Ele vai, assim é a mesma coisa quando ele começa um projeto. Ele começa um projeto que é super bacana, daqui a pouco ele já se encantou com outro e aí vai. Gente, esse é o temperamento sanguíneo. Ele
ele tem essa expansão, sabe, mental muito grande, muito forte em si mesmo, mas muito forte. Ele é representado pelo ar, né, como a gente falou, e ele tem uma dose alta de energia. Gente, uma energia. Então ele consegue fazer seus trabalhos, as suas coisas, é muito entusiasmado, sabe? Aquele que fala, vamos fazer tal coisa? Vamos! E se entusiasma e quer fazer, ele tem esse entusiasmo, né? Ele é exagerado, bem exagerado. Ele tem uma tendência dramática gigantesca. Gente, vocês precisam fazer teatro, explorar essa veia dramática que vocês têm, né? É aquele assim que se vê um copo mais ou menos, já tá borbulhando, o copo tá explodindo, é um drama mexicano, gente, enorme. Quem tem criança, quem tem criança sanguínea em casa sabe dos dramas de uma criança sanguínea. Gente, não é nada fácil, viu? Eu sou fleumática com uma criança sanguínea e esposo sanguíneo. Eles são bem dramáticos, vocês são bem dramáticos. Mas é uma alegria, né? É uma alegria, é uma positividade, ri até de desgraça. Sanguíneo, quando encontra outro sanguíneo no velório, precisa tomar cuidado. Porque se cumprimenta alto e bate nas costas e dá risada, daqui a pouco tá brincando e tem que alguém cutucar, falar, velório. Aí, né, lembra, gente, expande, alegre, vê tudo pelo lado prisma do sanguíneo, representado também pela primavera, viu? Então o sanguíneo tende a ver a vida com mais colorido que os demais temperamentos. Então a vida está sempre para mais bonita e precisa estar. O sanguíneo ele precisa sentir o prazer pela coisa, ele precisa sentir o bem das coisas, ele gosta de atividades que deem prazer. Ele não gosta de nada que deixe ele para baixo, reuniões chatas, lugares que vão confinando ele assim, sabe? Ele detesta, ó, dá um jeitinho de fugir. Sim, ele foge. Ele vê as coisas pelo lado positivo. Então, quando eu recebo muitas perguntas assim, eu sou melancólica e tenho um marido sanguíneo, eu sou sanguíneo e tenho uma esposa melancólica. Vai dar certo? Vai depender de vocês. Porque são dois temperamentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O melancólico é frio e seco. O sanguíneo é quente e úmido. O melancólico fica marcado profundamente por tudo que acontecer. O sanguíneo expande demais. Ele faz sem pensar, ele fala sem pensar. Então pode ser que as suas ações marquem profundamente o melancólico, que vai ficar com aquilo remoendo depois de 50 anos e o sanguíneo não lembra nem o que ele fez ontem, né? Não tô lembrando de nada. E se esse casal não ajustar esse timer, esse passo, aí vem as dificuldades. Enquanto que o melancólico é introspectivo, ele pensa, né? Ele reflete, ele analisa, ele é cauteloso, muito cauteloso, tem o pé no chão e é cauteloso, precavido para fazer as coisas, ele planeja para quê? Para não sofrer depois, para que nada dê errado depois. O sanguíneo é daquele, gostei, vou fazer, não quer nem saber se vai dar certo, vai dar errado, como é que vai ser depois, bate, né? Chuta a bola e vai pro gol depois. Então precisa ajustar essas questões e se conhecer. Conhecer o temperamento um do outro para não exigir do outro o que ele não pode dar. Porque senão não tem como, né, essa união. Agora, se vocês ajustando essas situações, são temperamentos que se complementam. Né? Se complementam, se completam. Enquanto um é muito introspectivo, o outro é totalmente para fora, exterior, né? Enquanto um guarda e remói, o outro deixa disso, deixa para lá. Então tem tudo para dar certo se vocês buscarem se conhecer. O autoconhecimento é primordial para qualquer relacionamento dar certo. A grande maioria das separações, das dificuldades de relacionamento é por falta de autoconhecimento de si mesmo e do outro. E aí a gente exige do outro que ele não pode dar. E aí não dá certo, não tem como dar certo, né? Não tem. Outra característica é que o temperamento sanguíneo ele é leve. Então ele tem essa leveza
do ar, né? E por ser muito leve, ele tende a ser inconstante. Esse é um ponto difícil, uma dificuldade que a gente vai tratar aqui, tá? A inconstância de não ter perseverança, de começar, mas parar no meio do caminho ou se interessar por outras coisas e acabar deixando aquele projeto, aquela tarefa, aquele trabalho, tá? E também tem uma certa instabilidade emocional. Por quê? Porque como ele é muito leve e ele está toda hora, né, prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, as suas emoções, né, vão do 8 ao 80, ele tem uma instabilidade emocional. Então ele tá bem, no mesmo dia, marca no seu diário aí, no seu bloco de notas, nos seus notes aí do celular, faz uma agenda no seu celular e marca quantas vezes, vamos descobrir isso, Thiago, porque a gente falou aqui, ó, nós, bem no comecinho, não sei se você acompanhou, nós só temos um temperamento, tá? Um só. Característica não define o seu temperamento, e sim a estrutura, se você é quente ou frio, se você tem um aporte seco ou úmido, tá bom? A instabilidade do sanguíneo, ela é muito prejudicial, por exemplo, na educação de um filho. Você tá bem, aí daqui a pouco você olha pro teu filho, te dá um gatilho mental, você entra numa ira profunda, a criança olha, não tá nem entendendo por que você tá bravo, irado com ela não entende nada, né? Ou você tá bravo, daqui a pouco você tá brincando de dar gargalhada com a criança, que você tava dando uma bronca. Então aquilo deixa a criança muito confusa e a criança precisa de previsibilidade, né? Então essa inconstância e essa instabilidade é perigosa na educação dos filhos e pode ser prejudicial no seu relacionamento, muito prejudicial, tá? Então, sanguíneos, atenção a isso. Superficialidade, então quer dizer que enquanto o melancólico tem um quê de profundidade, ele mergulha profundo para fazer as coisas, já o sanguíneo ele é superficial, ele vai na praia e molha o pezinho, né? É uma analogia, né, gente? Ele não mergulha a fundo nas coisas, ele vai no superficial, porque como ele está sempre diluindo, expandindo, ele acaba indo superficialmente nas coisas e precisa se aprofundar. Precisa ter, né? Se aprofundar nisso, nas coisas que você está fazendo. Porque é importante. Ele é generoso, ele é empático, ele é cooperativo. Super. Então, assim, ele é super empático, é daqueles assim, se precisar, ele tira dele para dar para o outro. Alguém está precisando, ele não sabe nem quem é, quem nome, nada. Ele vai lá e dá de si para o outro. Ele sente com facilidade a dor do outro, ele sente compaixão pelo outro, ele tem essa empatia, essa generosidade, né? Então ele tende a ajudar o próximo assim com muita facilidade, muita facilidade. A Larissa aqui está deixando um depoimento para nós que ela é sanguínea eu penso muito nisso, né? Uma sanguínea com educação nipônica, aquela cultura dos ancestrais. E tem uma grande, eu não sei o temperamento dos seus pais, se você sabe, mas existe uma grande tendência assim dos japoneses terem um temperamento melancólico, né? Então é tudo muito centrado, uma casa que tem uma rotina organizada, né? Mas nem todos, né, gente? Não, né? Então, quando um sanguíneo ele é educado numa casa que tem uma rotina, isso é importante para ele. Mas não pode engessar um sanguíneo, porque senão você vai estar mutilando a sua criança. Porque o sanguíneo, é verdade quando eu falo, viu? É para vocês buscarem artes. Você faça aula de teatro, aula de circo, aula de música, de piano, de violão, aprenda um instrumento, porque vocês expandem muito. Mas eu não tenho voz, mas você tem ali como tocar um piano, você tem como tocar um violão, você tem como fazer uma arte dramática. Isso vai te ajudar muito, porque você se expande naturalmente. E é a sua forma de colaborar, de contribuir com o mundo, né? Casa perfeitamente, artes e o sanguíneo, né? Casa perfeitamente. O sanguíneo, gente, gosta de agradar. Ele gosta de agradar as pessoas, ele gosta de ver as pessoas felizes, ele gosta que o ambiente esteja mais elevado, mais alto astral, mais divertido, mais leve.
Então, se ele trabalha lá no escritório com várias pessoas, ele é daquele que quer que todo mundo esteja alegre, feliz, e ele gosta de agradar. Como ele gosta de agradar, quando alguém o critica, sai de baixo. O sanguíneo vira um leão, né? Por quê? Como eu que estou aqui fazendo tudo de forma correta para agradar esta pessoa, e esta pessoa faz isso e pensa isso e tararará. Então toma muito cuidado com isso, tá? Sanguíneos detestam ser controlados. Como eles têm essa característica da expansão, quando você tenta controlar esse ar, ele vira um furacão, né? Então ele vira um furacão. Ele não gosta de ser contido, de ser controlado, porque ele sente que todas as suas habilidades estão sendo mutiladas. Então, você tentar controlar uma criança sanguínea vai dar errado. Você tentar controlar o seu marido sanguíneo vai dar errado. Usa da tua inteligência emocional, do diálogo, mas não vá com ferro e fogo controlando, né? Não dá certo, né, Fabinho? Não vá controlar, porque não vai dar certo, né? Não tem como. E ele é aéreo. Ele é disperso. Ele é distraído. Por quê, minha gente? Porque ele é ar. Se ele é ar, facilmente ele dispersa. Né? Como a gente falou aqui, ele olha para a professora, para a lousa, de repente tem um buraco na lousa, ele já se fixa no buraco da lousa e vai devagando no negócio do buraco da lousa. Daqui a pouco ele olha no chão e tem um rachado, olha para cima, tem uma aranha fazendo uma teia e descendo, ele já começa a conjecturar se essa aranha vai cair no cabelo da pessoa que tá ali, já olha pro cabelo e... Aí se a professora fala, Joãozinho, ele vai falando, não sabe nem onde ele tá, não faz ideia, né? Então, para as crianças sanguíneas, esse método educacional atual de mutilação infantil, que é um horror, todo mundo senta enfileirado, todo mundo abre a apostila, fica na decoreba, isso é horrível, isso é terrível para a sua criança. Tem muita criança diagnosticada com TDAH que não é, ela é do temperamento sanguíneo, ela não consegue se ajustar a uma metodologia tradicionalista dessa que deposita na cabeça da criança, que é que ela deu o extrato no final do mês aí com uma prova. Ela vai se dar muito bem no método montessoriano, ela vai se dar muito bem no método Waldorf, no método construtivista, onde ela pode criar, ela pode elaborar, ela vai voar. Agora, esse método que quer engessar uma criança sanguínea sofre muito, tem a sua inteligência, a sua criatividade mutilada e vai ter dificuldade. Tá, gente? Então, assim, se você tem uma criança sanguínea, tenha muita paciência se ela está matriculada numa escola tradicionalista, tá? Não é que toda criança sanguínea tem esse aspecto de TDAH, não é que todos os TDAHs não são e são sanguíneos, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas existe uma grande, assim, semelhança entre a criança sanguínea e o TDAH, por conta dessa dispersão, de focar em várias coisas, de um pensamento extremamente acelerado, tá? Muito, muito acelerado, que precisa, mas quando eles focam, eles vão e fazem o que tem que fazer, né? Dá uma focada lá, arranca e faz o que tem que fazer, tá? Então é muito importante você conhecer isso. Dispersa fácil, distrai, voa facilmente, mas muito facilmente. E aí você precisa ir trabalhando como você se concentra. De que forma você se concentra. Se você sabe que você é um sanguíneo, que você tem um alto grau de dispersão, que isso prejudica o seu trabalho, a sua vida, você vai trabalhar com as notificações de todas as suas redes sociais abertas no seu computador? Você vai deixar o som ligado das notificações do celular? Você vai deixar várias abas pulando ali? Você vai ficar consultando o WhatsApp toda hora? Só se for para se boicotar, só se for para se bloquear, só para você realmente não alcançar aquilo que você precisa, não conseguir entregar o que você precisa ao final do dia. Então precisa ter atenção nisso,
Tá, ok, eu sou sanguíneo, já aviso, estou em uma tarefa importante, não me chamem, vai desligar a internet do seu celular se for possível, ou tira, bota no silencioso, deixa longe para você não correr aquela vontade, né, de ligar, porque você precisa desenvolver a sua concentração e buscar o esforço, né, porque isso não é natural em você. Então mas eu posso desenvolver um grau maior de concentração? Claro que pode. Começa a ler livro aí, uma página por dia. Se voar no pensamento, volta, começa de novo. Né, gente? Porque senão você vai dispersar com as outras coisas. Chega no fim do dia, vem uma frustração danada, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Ah, mas quer saber, amanhã eu faço. E aí amanhã acontece a mesma coisa. Né, Fernanda? Desliga tudo, fecha tudo. Fala, silêncio aí, meu povo, porque eu preciso me concentrar. Concentra e faz o que tem que fazer, gente. E a inconstância, né? Essa instabilidade, a inconstância. A inconstância por que o sanguíneo tem essa inconstância muito forte em si? De começar um projeto, começa um livro, pega outro, depois pega outro, depois pega outro, e não termina nenhum. Ou então começa uma tarefa aqui, uma tarefa colar, outra ali, acumula um monte de coisa começada, aí ele vai ficando perturbado com aquele monte de coisa que ele começou, aí ele não sabe nem para onde é que vai. Começa um curso, porque tem um outro mais legal ali. É porque ele dispersa. É porque ele se atrai. O mundo é muito atrativo para o sanguíneo. Muito mais que para qualquer outro temperamento. Gente, eu estou aqui com a... Olha lá, eu estou dando live para sanguíneo e não fechei. Desculpa, gente. E não botei no silencioso. Oh, meu Deus. Ô, produção, é a sua filha, por favor. Resolva o problema. Só um minutinho, pessoal. Então, o problema da constância, gente, não é só exclusividade do sanguíneo, não. Tem variações que eu vou trazer para vocês mais para frente, para não confundi-los agora, mas existem variações de cada temperamento. É como se fossem assim subtemperamentos dentro de um mesmo temperamento. Existem alguns fleumáticos que são assim, que também dispersam muito fácil, muito fácil, que tem a inconstância de começar e não conseguir terminar, tá? Então, se você traz em si a inconstância, é preciso você ter um plano de ação. Como que eu faço isso? Sabe, planner, bloco de notas, tudo que for te lembrar da importância daquilo que você vai fazer. Vou começar um curso, anota no seu planner, na sua agenda, no seu bloco de notas, no papelzinho, bota lá no seu computador. Esse curso é importante porque eu vou adquirir isso e isso ao final e eu preciso para isso. Aí você vai começar esse curso, a hora que der aquela vontade de, nossa, mas esse curso agora é muito melhor do que aquele que tá, né? Aquele lá não é tão importante, eu vou fazer esse agora. Aí você vai ver esse, aí você dispersa, vai fazer. Não, você pega o teu bloco de notas, você pega a tua agenda, você pega tudo que você puder lembrar e você vai lá consultar novamente. Eu preciso fazer essa tarefa, eu preciso terminar esse curso porque eu vou adquirir isso, eu tenho necessidade para isso e aquilo, tá? Isso é muito importante para te ajudar nessa inconstância. E lembrando, né? O mundo é muito atrativo para o sanguíneo. Então é tudo muito colorido, é tudo muito prazeroso, ele gosta dos prazeres da vida. A mulherada sanguínea gosta muito dos luxos da vida. Não é só mulherada não, os homens também. Coisas lindas e belas que brilham, tudo atrai muito. Pisca nos olhos, brilha nos olhos do sanguíneo. Então ele é facilmente atraído pelos prazeres do mundo. E aí ele tira o foco daqui e bota o foco ali. É isso que acontece, tá? Então vá focando aos poucos a sua atenção, que você vai vencendo. E tenha planner, planejamento, tenha inconstância, tenha dificuldade de terminar as tarefas, põe na prioridade do seu dia. Tenha claro onde você possa consultar, no seu computador, no seu celular, na geladeira, no lugar do café. Sabe onde a gente trabalha lá? Sabe onde a gente trabalha? Sempre tem o cantinho do café. Esse é um dos lugares, assim, o sanguíneo que gosta de café é um dos lugares que ele mais vai visitar.
né? Tem bolachinha, tem um cafezinho, tem um negocinho gostoso. Nossa, o sanguíneo vai adorar aquele lugar. Bota lá também. Põe em todos os lugares que você gosta de ir, tá? No carro, no espelho. E aí você vai consultar e lembrar, eu tenho que fazer, é importante pra mim, eu quero fazer isso aqui, eu vou terminar, tá? Tô te escrevendo, né, Fernanda? É que eu tenho uma câmera aí. Uma câmera. Isso é muito importante, tá, gente? Para vocês vencerem essa dificuldade de começar a parar, fazer, não fazer. Isso aí prejudica muito, né? Muito, muito, muito. Preguiça de escrever. Aí você tem que ver se você é sanguínea mesmo. Sanguíneo tem uma certa energia, né? Não é que tem preguiça, é que eu não quero me cobrar a mim mesma. Então eu prefiro não colocar esses lembretes, porque eu vou ser obrigada a cobrar a mim mesma. E eu detesto ser controlada até por mim. O sanguíneo gosta de ser livre, ele quer ser livre. Mas para ser livre ele precisa aprender a cumprir os deveres, senão ele vai viver escravo, né? Vai viver escravo do prazo que não cumpriu, da tarefa que não foi, do prazo que está estourando, do negócio que eu não concluí. E isso é muito ruim, né? Isso é péssimo. Gente, deu para compreender? Então, olha só, hoje a gente falou sobre a estrutura do temperamento sanguíneo, que ele é quente e úmido, né? Ele expande e reage de forma muito rápida e ele não guarda no coração por muito tempo as coisas que acontecem. O seu elemento natural, que é o ar, quais são as suas características, os pontos de dificuldade que ele traz, né? A dificuldade de se organizar, Lari, as coisas do mundo material é real. Para o sanguíneo é real, sabe? Um guarda-roupa organizado, ou uma planilha, um planner, às vezes as próprias finanças, o cartão de crédito. A maioria dos sanguíneos não podem ter cartão de crédito, gente, então não tenha. Trabalha ali no à vista, tá? Não são todos, são alguns. Viajar, eles adoram viajar, né? Na maionese ou nos lugares para viajar é muito bom. Agora sim, essa questão de organização, né, Lari? É real. Mas você consegue dosar isso. Não que você vai ser uma pessoa ultra organizada como uma melancólica, assim, raiz, né? Porque nem toda melancólica é organizada, mas tem uma tendência aí, tá? Você consegue ir aos poucos vencendo essas dificuldades, se organizando. Tá? Devagar. Agora presta atenção numa coisa. Para a vida material, para as coisas materiais, ok, o sanguíneo tem uma grande dificuldade, exato. Tem uma grande dificuldade de organização das coisas fora, né? De uma gaveta, de um armário. Agora, ele organiza suas próprias emoções e as emoções das pessoas à sua volta de uma forma ímpar. Ele organiza um ambiente que está num climão pesado, num clima difícil, num pessimismo, naquela vibração densa, sabe? Que você se sente mal, que faz mal para as pessoas. Ele tem um poder de elevar esse ambiente com a presença. Então vocês organizam lindamente o mundo, as vibrações, as emoções, simplesmente por existir ser sanguíneo. Isso é muito lindo, tá? Muito lindo. Exatamente, Lari. Compra planner, mas não usa. Compra agenda, mas não usa. É um traço do sanguíneo. Sim, Grazi, tem sanguínea que é organizada. Aprendeu ali na infância com a mãe, com o pai. E se ela não se organiza, ela se bagunça ainda mais, né? Se sente ainda mais perdida nas coisas que ela tem que achar e procurar, então ela aprende, porque característica a gente muda, lembra? Característica a gente muda, por isso não, né? Mais uma vez eu falo, não devemos olhar o nosso temperamento pelas características e sim pela estrutura do temperamento. Rô aqui falou para nós que esse aspecto de se deslumbrar com as coisas, ela diz que adora viajar.
o sanguíneo geralmente gosta bastante de viajar, conhecer lugares, novidade. Nossa, ele adora uma novidade. Ele adora uma coisa que traga emoção nova para ele. Ele não gosta de marasmo, de uma rotina muito rígida, de uma vida igual, trabalhos burocráticos em que ele fica sempre naquele lugar, trabalhando sempre. E aquilo para ele vai sufocando, né? Vai sufocando. Isso, Rô, exatamente. Agora, isso não quer dizer que você se deslumbre com festas e luxos e exageros, exatamente, tá? Sanguínea, sanguínea sim. A O falou que ela é sanguínea, tem certeza, e ela é organizada com as coisas materiais, mas desorganizada com responsabilidade. Sim, o sanguíneo ele tem uma dificuldade sim com essa questão da responsabilidade, né? Por conta da inconstância, da superficialidade, da instabilidade. Mas isso pode ser vencido, tá? É uma característica, é um ponto de dificuldade que alguns trazem. E você trabalhando com o teu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento pessoal, com a inteligência emocional, você vence isso. Como que o sanguíneo pode... É possível, então, aprender sobre o temperamento e melhorar nesses aspectos difíceis para ser impulsionado nos aspectos positivos? Exatamente, é isso que eu vou trazer para vocês agora. Para o sanguíneo vencer esses pontos de dificuldade que ele tem, essas características, esses traços, esses pontos frágeis que ele traz em si, ele precisa ter muito claro que ele vai precisar de um processo profundo de autoconhecimento. É difícil para o sanguíneo? Como ele tem a tendência para uma vida exterior muito rica, para ele vai fazer um pouquinho mais de esforço. Mas assim que ele pega o jeito, ele vai embora, tá? Vai embora. Precisa de direcionamento sempre, Lu, sempre. Então, para o sanguíneo, quais são as chaves para um sanguíneo ter sucesso, ter relacionamentos melhores, uma vida profissional melhor? Primeiro ponto, primeira chave, autoconhecimento. Então, invista no seu autoconhecimento verdadeiro, gente, genuíno. E os temperamentos é essa chave que vai te dar o autoconhecimento que você precisa, para você conhecer como você é, como você funciona, quais são os pontos difíceis que precisam ser transformados e trabalhados, quais são os pontos que você traz aí de habilidades, pontos fortes, que precisam ser colocados, sabe, desenvolvidos, muitas vezes fica ali tamponado, né? Então é autoconhecimento. O segundo ponto, invista em desenvolvimento da gestão da sua emoção, que é o desenvolvimento da inteligência emocional. Desenvolva a inteligência emocional, ela vai te ajudar nessa impulsividade, na impetuosidade, na reatividade. Então você vai se conhecer, vai conhecer os gatilhos, os momentos em que você sobe nas tamancas, né? Em que o ar vira um furacão e você vai fazer. Então você já sabe qual é o gatilho, você já sabe quais são o nível, o grau das suas reações. Então você vai aprender a gerir, a gerenciar as suas emoções, tá? Então, os temperamentos te ajudam muito a desenvolvimento desse autoconhecimento, ele é a chave para o autoconhecimento. E para gerenciar suas emoções. E precisa também, o terceiro ponto, é desenvolver a inteligência espiritual. Inteligência espiritual é uma espiritualização, uma comunhão que você faz com o divino, com Deus. Quando você entra nesse estado de comunhão e você desabrocha, desenvolve as tuas potencialidades divinas, vence as suas más inclinações, esse desenvolvimento moral, esse desenvolvimento espiritual vai te ajudar muito, de forma muito intensa, no desenvolvimento da sua inteligência emocional também, tá? E o quarto ponto, sanguíneo tem muita energia. Mas muita energia. Lembra que vocês têm a generosidade, a empatia, a compreensão. É um temperamento assim que tem um grau de empatia muito bonito. Então se doe. Doe-se ao próximo, tá? Faça esse trabalho de doar de si, do seu tempo, da sua mão de obra. Não é ir lá e dar o dinheiro. Isso é importante.
Mas o sanguíneo tem energia para dar, ele tem amor para dar, ele tem atenção para dar. Então se coloque para ajudar as pessoas com a tua presença, com o seu tempo, com o seu olhar, com a sua fala, né? Utilize da sua fala, da sua facilidade de articular e de se comunicar e entre no teu processo de espiritualização. Busca a tua conexão genuína com Deus, pai e filho ali, numa comunhão linda, tá? Façam exercício, vocês precisam. Não me fica sem exercício físico, ninguém aguenta sanguíneo com energia acumulada, hein? Falo por conta própria, experiência da minha casa. Façam isso, por favor, tá? Nem que for uma caminhada assim, correndo, mas precisa, ninguém aguenta, gente. Certo, meus amores? Então, os pontos para o desenvolvimento do sanguíneo: autoconhecimento, desenvolvimento da inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência espiritual, doação de si mesmo ao próximo, né? Doar-se ao próximo. E a quinta aí, né, de bônus, fazer exercício físico que gaste essa energia que vocês têm. Não começa um trabalho de inteligência espiritual e depois acha que você não é bom o suficiente, ou que não tá morno. Não existe esse momento de estar morno. O desenvolvimento da inteligência espiritual, você vai precisar de uma dedicação, de uma constância, né? De uma constância. Paula, eu vou fazer um workshop só pra gente tratar da formação das crianças, tá? Aí eu falo no mesmo workshop de cada criança, como eles são, como eles agem, mas a criança sanguínea, por ela ser, eu não sei se você tá aqui desde o começo, vale a pena acompanhar desde o começo, tá? Ela é naturalmente dispersa, porque ela expande, então ela é mais reativa, ela é dramática, ela é exagerada, ela é aquela que chora litros quando tem uma frustração, é risonha, comunicativa, ela encanta pelo sorriso. Aliás, sanguíneos encantam pelo sorriso, né? Encanta. Não é um sorriso, o sorriso do fleuma é tímido. É difícil sair com sanguíneos, viu? Quando a gente é fleumático, é muito difícil acompanhar. Porque eu, como fleumático, acompanhando meu marido sanguíneo, que para em todo mundo conhece ele, eu não sei como é que é isso. A gente mora numa cidade pequena também, né, Larissa? Mas todo mundo conhece ele, aí todo mundo conversa com vocês, aí vocês não param de falar um minuto, engatam um papo no outro, que engata no outro, é um negócio assim, vamos falar de economia, o sanguíneo fala, vamos falar de política, ele fala, vamos falar de problemas estruturais de uma casa, ele fala, vamos falar de problemas espirituais, ele fala, vamos falar de extraterrestre, ele fala, gente, que dom, né? Que coisa linda, mas você não chega no lugar. Quando eu tô com meu sanguíneo, assim, final de semana, é difícil. Então, assim, a gente sai, ele começa a conversar, eu não chego no lugar que eu preciso. Não consigo, gente, né? Não consigo. Por que não tá rindo, hein? É isso mesmo, viu, Lari? Ok, atividade física, isso, a atividade física vai dormir melhor. O sanguíneo não precisa dormir tanto quanto os outros, tá? Ele tem muita energia, então ele vai dormir menos do que o fleumático, por exemplo, que vai precisar bem mais de horas de sono. Ah, Paula, voltando, eu também tenho uma dispersão aí. A criança sanguínea, ela é comunicativa, ela é falante, ela é dramática, ela dispersa e ela é muito aérea. Então ela começa uma atividade, qualquer barulho, qualquer outro estímulo, ela não consegue focar. Ela não consegue desenvolver, ela não tem concentração natural. Então, às vezes, a criança está fazendo tarefa e ela não consegue porque tem o barulho do vizinho, do cachorro, da mosca, do barulho do celular lá no fundo, panela. Ela precisa de silêncio para ela desenvolver a sua concentração. Criancinha pequenininha, começou a concentrar numa tarefa, a gente fica quietinho, não fala nada. A gente vê a criança e fala, ai, que bonitinha, a criança dispersa. Isso para o sanguíneo é terrível. Deixa a criança aprender o desenvolvimento da concentração. Isso é muito, muito importante, tá? Aí a criança sanguínea precisa de limites com gentileza, mais firmeza ao mesmo tempo, que é o que
a educação positiva ensina, né? Precisa de uma rotina básica e clara, mas não adianta você engessar uma criança. Não é bom você engessar uma criança sanguínea. Ela precisa de esportes onde ela possa expandir, e ela precisa muito de artes. Uma criança que tem esse estímulo da arte desde cedo, ela vai conseguir ali expandir, porque ela precisa expandir, né? Então, se ela conseguir aprender um instrumento musical, desenvolvimento artístico, falar, a parte de comunicação, ou a parte de um teatro, aulas de circo, ginástica, olímpica, artística, música, vai fazer muito, muito bem para ela, tá? E aí eu vou trazer mais aprofundado, já um workshop só para pais e filhos, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Eu deixei de responder alguém? Existem, Ana, existem diferenças entre todos os temperamentos. Nós temos variações de cada temperamento, que eu vou começar a trazer para vocês amanhã. Eu quis trazer bem claro, gente, qual é cada temperamento. Eu prometo que eu vou refazer a live, tá, do melancólico, porque eu não gostei do áudio, e eu não salvei aqui, né? Eu salvei só lá no meu YouTube, tá lá no YouTube. Então, na próxima semana eu vou trazer um workshop e uma live, que a primeira vai ser na segunda-feira que vem, na próxima segunda-feira. Que dia que é, produção? Próxima segunda-feira, eu vou fazer o workshop do temperamento melancólico, tá? E aí depois eu vou fazer uma enquete no Story para saber o que vocês preferem, se é relacionamento, se é educação parental, né, o relacionamento entre pais e filhos, se é vencer determinados pontos do temperamento de cada um. Vocês vão me dizer qual é a preferência de vocês e eu vou desenvolvendo aqui, tá? Então eu vou trazer, Ana, essas variações do temperamento, porque precisava ficar bem claro a estrutura de cada temperamento, que a gente só tem um temperamento, para quando eu falar das variações, né, dos subtipos de temperamentos, não confundir muito, porque é um pouco confuso, sim. Pessoal, dia 10. Então, dia 10 tem a live do temperamento melancólico. Para todos vocês que estão aqui hoje, tem um PDF lindo, um e-book lindo que eu elaborei com todo carinho, temperamento sanguíneo, tá? Só para quem tá aqui hoje, amanhã já não tem mais, tá? Então, hoje é só... Como faz para receber? Basta entrar no grupo do WhatsApp, o temperamento sanguíneo. Como que eu faço? Você pode deixar um direct aqui para mim, dizendo eu quero, tá? Manda um direct, diz eu quero, ou entrar direto no grupo pelo link que tá na bio, tá? Tem 2 links lá. Um vai ser o Linktree, o outro vai ser grupo sanguíneo. Você entra lá, tá? Parece grupo de sangue, né? Mas não é. Grupo sanguíneo é o grupo do WhatsApp. Aí eu vou mandar para vocês, ainda hoje, o e-book gratuito de presente para todos vocês que estão aqui, para você saber a tua estrutura, tudo aquilo que a gente falou aqui, tá? A tua estrutura, o teu funcionamento, as características, as dificuldades e como vencer essas dificuldades. Combinado? Obrigada, meu povo. Eu gostei muito, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo esses temas que são tão importantes para as nossas vidas. A gente precisa... Quem tiver dúvida, viu, Rose? Quem tiver dúvida, precisa desenvolver, tá com dificuldade no seu processo de autoconhecimento, tá com dificuldade ali, um bloqueio no seu temperamento, um ponto de fragilidade que está te prejudicando muito, nós temos o trabalho de consultoria, tá? Então tem consultoria, eu e você vai receber um material e eu ainda vou ali trabalhar os seus pontos, a sua estrutura e descobrir o seu temperamento com você de forma assertiva, sem dúvidas, você tira todas as suas dúvidas, tá? Quem quiser participar... Ai, gente, eu tô muito aérea hoje, né? Quem quiser participar da consultoria, tem o link também ali no Linktree, tá bom? E é o seguinte, quase esquecendo, tem presente para sanguíneo. Os 3 primeiros sanguíneos que disserem lá no meu direct, tá? Eu quero consultoria, vai receber 50% de desconto, tá?
Então, quem quer, deixa lá, só os 3 primeiros, tá, pessoal? 50% de desconto, vamos descobrir esse temperamento de forma assertiva, ter certeza, descobrir a sua variação, os seus pontos fortes e difíceis, eu e você somente, para que você possa ter uma vida aí mais plena, tá bom? Então, promoção relâmpago aqui para vocês, tá bom? Pessoal, obrigada, espero que vocês tenham gostado, que seja útil, tá bom? A próxima semana a gente tá aqui também para falar do temperamento melancólico. Tem mais aí um tema surpresa que vocês vão decidir de acordo com a enquete que já vai estar amanhã no nosso story, tá bom? Deus abençoe vocês, continuem brilhando essa luz, essa alegria, essa positividade, esse dom de elevar os ambientes, as pessoas que estão com vocês, esse coração generoso de vocês, porque se há um coração generoso nesse mundo é o coração sanguíneo. Expandam esse amor, tá? Obrigada a todos. Tchau, tchau.